rapaziada, Pedrão Fute aqui para falar da estreia do Corinthians na Libertadores. Uma estreia decepcionante. Empate contra o Universidade Central, estreante na competição, lá na Venezuela por 1-1. Um jogo que se esperava que o Corinthians vencesse com alguma tranquilidade, mas isso passou longe de acontecer. Primeiro por um time que eu já tinha dito aqui, não performou e não entregou bem nos grandes jogos em 2025 e também por decisões questionáveis do Ramon Dias e por um espírito que o Corinthians ontem não conseguiu imprimir dentro de campo no sentido de querer, ou pelo menos parecer que queria vencer a partida. Enfim, algumas críticas, alguns pontos para analisar nessa equipe e muito mais. Antes de tudo, você vai se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder absolutamente nenhum vídeo. Vamos ao que interessa? Cara, mais uma vez, Universidade Central estreia na Libertadores nessa temporada. Na Libertadores é complicado, né? Estamos na pré-Libertadores, lembremos disso. Universidade Central, um time muito frágil, hoje é o 8º colocado do Campeonato Venezuelano, então se esperava que o Corinthians vencesse com alguma tranquilidade. Era inclusive o projeto do clube, analisando os próximos jogos, vem aí a última rodada do Campeonato Paulista, ou seja, que você possa descansar não só na última rodada, como já está classificado, mas também no jogo da volta, né? Que não precise usar força máxima, mas vai precisar usar, porque ontem foi assim, muito mal o Corinthians. Os primeiros minutos de jogo já era clara e evidente a diferença técnica dos dois clubes, né? O Corinthians tem um time muito qualificado tecnicamente, pelo que montou na temporada passada, enfim, esse início de ano. Pô, você tem o Garro, você tem o Memphis, você tem o Carilho, enfim, que até fez gol ontem. Então é um time muito qualificado tecnicamente, principalmente do meio para frente, né? E ontem o Corinthians parecia, assim, e aí é uma impressão, óbvio, eu não estou dentro da cabeça dos jogadores, mas parecia que o time já tinha entendido que venceria a hora que quisesse, ou que não precisava, desde o início do jogo, imprimir uma força, uma vontade, um ataque mais organizado. E aí o Corinthians foi se deixando levar. Teve algumas chances, é verdade, no primeiro tempo, antes de marcar o gol, mas assim, jogando de uma forma despretensiosa, sabe? Eu acho que quem assistiu o jogo vai entender. O Ranieri acabou saindo machucado. Primeiro, achei uma formação muito defensiva para um jogo que, enfim, era mais simples, considerando o adversário, mas entendo que você tenha que basilar uma formação e que os jogadores se acostumem sempre a jogar dessa forma, tudo bem. O Ranieri se machucou com 17 minutos, entrou o Breno Bidon, que fez uma partida até ok, tá? João Pedro Tchoca e André Ramalho na zaga, Mateuzinho e Hugo nas laterais. Vou falar especificamente desses jogadores daqui a pouco. O Corinthians partiu para cima de uma forma, repito, despretensiosa, assim, até frágil em alguns momentos, considerando o espaço que tinha para trabalhar, né, e a fragilidade do outro time, até que sofre um susto tremendo em um lançamento nas costas do Mateuzinho, que continua marcando muito mal. Quase sofre um gol, o André Ramalho tira em cima da linha. Aí o Corinthians acorda, percebe que está em um jogo de Libertadores, ou pelo menos pré-Libertadores, e o Memphis Depay, uma jogada pelo lado esquerdo, parte para cima, dribla, toca no André Ramalho, que dentro da pequena área abre o placar 1-0. Primeiro gol do André Ramalho com a camisa do Corinthians. A partir desse momento, parecia que o Corinthians ia entrar na partida. Não foi o que aconteceu. Faz o primeiro gol, continua ali meio morno, e é isso. Segundo tempo, a mesma coisa. E ainda com algumas dificuldades para marcar, tá? O Universidade Central foi mais ofensivo no segundo tempo. Mateuzinho, repito, muito mal defensivamente, e o Hugo mal nas duas, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Acho que a lateral esquerda é um dos grandes problemas do Corinthians para essa temporada, tá? Parece que não vai contratar, parece que vai ser isso mesmo. Um dos grandes problemas. O Matheus Bidu não entrega, o Hugo também não. É complicado, complicado. E ontem foi a mesma coisa. Um Corinthians que continuou o segundo tempo, mais ou menos da mesma forma, tá? O Yuri Alberto um pouco apagado, se movimentou bastante, mas perdeu umas 2 chances claras de gol. O Rodrigo Garro, repito, teve espaço, mas não conseguiu imprimir seu estilo de jogo, não achou aqueles passes.
muito também por conta de um Memphis e um Yuri, repito, apagados, mas no geral não conseguiu criar da maneira que geralmente cria. Muitos jogadores defensivos no meio campo, repito, Martinez, Carilho, depois entrou o Breno Bidon. O time fica muito fixo quando precisava sair mais e mais para frente. E acaba sofrendo gol em um erro do Hugo, que deixa o jogador da Universidade Central cruzar, e nas costas o cara estava ali entre o André Ramalho e o Mateuzinho, cabeceia, o Hugo espalma, a bola bate no João Pedro Choca, um lance de azar, mas que sofre o empate. Isso foi aos 75 minutos, o famoso 30 do segundo tempo. O Corinthians teve 15 minutos mais acréscimos, que se eu não me engano foram 4, para buscar o jogo, e você não viu nenhuma grande chance, você não viu nenhuma grande chegada, você não viu um time que estava ali proposto. A impressão é que o Corinthians sempre achou que venceria o jogo a hora que quisesse. E o futebol não funciona assim. Né? Então, repito, um time que pareceu para mim ontem despretensioso, meio preguiçoso, como se vencesse a hora que quisesse. Isso não acontece. Falando de... E terminou 1-1, tá? Mas o Universidade Central ainda teve algumas chegadas depois desse gol, poderia ter perdido o Corinthians, sinceramente. Falando sobre a eliminatória, o Corinthians agora vai precisar jogar com força máxima semana que vem, na Neoquímica Arena. Acho que se classifica, tá? Acho que se classifica. Mas isso diz muito sobre o time. Assim, não precisava, né? Acho que vai se classificar porque vai estar frente à sua torcida, os jogadores vão estar mais dedicados, com mais tesão dentro de campo. Acho que vai vencer, se classifica, mas é para deixar o olho aberto. Ponto 1. Tranquilidade dos jogadores dentro de campo. Em jogos fáceis, o Corinthians age como se pudesse vencer a qualquer hora. Não funciona assim. Ponto 2. O Corinthians, em grandes jogos em 2025, não foi um grande time. O Corinthians, em jogos difíceis, não performou bem. 3 exemplos básicos. Perdeu para o São Paulo jogando mal. Empatou com o Palmeiras, sabe-se lá como, jogando mal também. Sabe-se lá como não, né? A gente sabe. O Hugo defendeu o pênalti no final do jogo. Novo Horizontino, acabou vencendo o Novo Horizontino por 1-0 em uma partida tenebrosa, e aí você tem outros jogos muito mais simples. Venceu o Santos está em outra rotação, sejamos sinceros. Ou seja, Corinthians, eu não enxergo esse Corinthians como esse time com essa pinta toda que vai brigar por tudo. Acho que tem capacidade, tem potencial, mas dentro do que mostrou dentro de campo até agora, não é isso que me passa. Beleza? Precisa se provar ainda em grandes jogos. Acho que um ótimo teste vão ser as fases finais do Paulistão. É isso, meu povo. O Corinthians passando um sufoco e uma dor de cabeça desnecessária, mas merecidamente pelo que apresentou ontem lá na Venezuela. Próximo jogo, quarta-feira que vem, eu acho que se classifica, mas precisa jogar dentro de casa, fora também, da mesma forma. É uma tônica que o Corinthians precisa equilibrar para ter uma grande temporada em 2025. É isso, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Amanhã eu volto com uma análise do jogo do Palmeiras, que hoje decide a vida no Campeonato Paulista. Beleza? Fui!